Nesse vídeo, a gente vai falar sobre os 3 principais pilares que fazem sua empresa se tornar mais séria e passar mais credibilidade para o seu cliente. E o primeiro deles é a estrutura, ou seja, uma organização e ter uma gestão mais estruturada do seu crediário. O segundo é ali a análise de risco inteligente do seu cliente. E o terceiro pilar é a recuperação do crédito do seu cliente. Vamos começar com o primeiro, que é a estrutura, a organização do seu crediário e a gestão. Para você ter um crediário mais estruturado, mais organizado, onde você ganha ali tempo, passa mais credibilidade para o seu cliente, muito mais confiança, é necessário você ter um cadastro completo do seu cliente. Não deixar ali apenas nas anotações somente o nome do seu cliente. É algo muito importante você fazer ali um cadastro completo dele com CPF, endereço, ter essas informações principais, que é o que faça ali mais credibilidade para o seu cliente, pega ali um comprometimento maior desse cliente seu com a sua empresa. Além também de contratos, assinaturas que devem ser pegos na hora de realizar a venda. Se você faz apenas aquelas anotações no caderno, não pega uma assinatura, você não passa muita credibilidade para o seu cliente. Por isso é importante realizar um cadastro mais completo, pegar a assinatura do cliente, passar para ele ali uma impressão de uma empresa mais confiável, uma empresa séria e comprometida, além de relatórios em tempo real. Não adianta você vender, ter um processo estruturado, organizado, mas não ter relatórios em tempo real das vendas que já foram feitas, de quanto você tem para receber, tudo em tempo real sem precisar tomar muito tempo da sua empresa. E o segundo pilar que a gente vai falar é a recuperação do risco. Essa recuperação do risco não é somente aquela parte da análise de crédito. Você vai fazer sim uma análise de crédito para o seu cliente, vai consultar o nome dele, mas não é apenas consultar se o nome está limpo. Essa consulta ela é muito importante para te dar um histórico de como anda ali a situação desse cliente no comércio. Mas além dessa questão da análise de crédito, é importante a gente definir limites para esse cliente. Ele tem o nome limpo, mas ele também precisa ter um limite, e esse limite ele precisa ser de acordo com a renda que ele tem disponível. Porque não adianta ele ter um limite muito alto, um limite muito extravagante, se ao final do mês ele recebe uma renda da qual ele precisa tirar ali os consumos fixos que ele tem do mês e mais o que ele precisa te pagar. Então é necessário a gente ter ali um limite básico para o seu cliente, né, em média aí de 30% sobre o valor da renda que ele possui, para que ele não ultrapasse do limite que ele possa estar arcando e te pagando em dia. E além desse limite, é importante a gente evitar o acúmulo de parcelas, porque por mais que o cliente tenha o nome limpo, se você fizer 5 vendas para ele e ele tenha que pagar 5 parcelas ao mês, suponhamos 5 parcelas de R$200, já daria ali um valor de R$1.000. E dependendo ali da renda do cliente, pode ser um valor que talvez ele não consiga arcar todos os meses. Esse acúmulo acaba levando o cliente a se tornar ali inadimplente ou até mesmo atrasar por falta de organização. Então é importante a gente, além de fazer essa análise de crédito, definir um limite de acordo ali com cada perfil do cliente, né? E evitar esse acúmulo de risco, esse acúmulo de parcelas. Por mais que o cliente ele esteja em dia, é importante você ter um limite para essas parcelas, esperar o cliente pagar um pouco para conseguir liberar mais vendas para evitar essa desorganização e esse acúmulo de parcelas, o que pode acabar tornando ali o cliente um pouco inadimplente. Às vezes pode acontecer muito isso na sua empresa. E o terceiro e último pilar que a gente vai estar falando nesse vídeo hoje é sobre a recuperação. A recuperação é onde você consegue ali ter um acompanhamento diário daquelas vendas que foram feitas. Além de você realizar a venda para o cliente, que é algo muito importante, mas aqui a gente tem 50% dessa análise, é algo dali que vai no final do mês te dar ali um processo seguro, né? Mas a gente precisa desses outros 50% que é a recuperação, porque não vai adiantar você vender e não ter um controle do que tem para receber. E ter esse acompanhamento do que você tem para receber, né? E fazer essa recuperação é muito importante, até mesmo
fazer aqueles lembretes amigáveis antes do vencimento. Você precisa ali ter um controle para você acompanhar, monitorar aquelas parcelas que estão próximas do vencimento. Você vai enviar um lembrete amigável para esse cliente, apenas para lembrá-lo que ele tem aquela parcela que ainda vai vencer. E muitos clientes ainda agradecem por isso, porque às vezes acaba ali na correria do dia a dia, não sobra tempo, acaba esquecendo. Você enviando esse lembrete de forma amigável, isso aí é muito bom tanto para a sua empresa quanto para o cliente também. E após o vencimento também, né, que é algo que a gente precisa acompanhar ali, que é aquele alerta do atraso. Então, se o cliente atrasou, a gente já tem aquele alerta para enviar para o cliente. Ó, caro cliente, você está com parcelas em atraso, evite cobrança de juros, multa, que é algo também que ajuda bastante a passar a credibilidade aí na sua empresa. Ter um processo organizado sobre o atraso do cliente também ajuda bastante. Você ter ali uma régua de cobrança bem definida, bem estruturada, não é somente com uma ação de cobrança. Você não vai fazer apenas uma ação de cobrança, porque na cobrança, além de a gente ter esse processo, a gente precisa tentar chegar ao cliente de várias formas, enviar lembretes de SMS, alertas de atraso, e-mails, cartas de notificações, ligações e ter um acompanhamento monitorado dessa venda. E ao final, você tem uma empresa, digamos que você seja uma empresa de bairro, uma loja pequena, para você conseguir aumentar essa empresa sua, né, ter um aumento ali do seu ticket médio, é muito importante você ter esses 3 pilares bem definidos, bem estruturados, porque aí você consegue aumentar o seu ticket médio, ter uma inadimplência muito mais controlada, porque no crediário é impossível você ter uma inadimplência zero, mas você consegue ter uma inadimplência controlada que você consiga arcar ali de acordo com o que também está entrando ali no seu caixa. Você vai ter uma porcentagem ali de 3 a 5% de perca, mas o que está entrando ali você está conseguindo arcar com essa despesa. E desta forma você também tem tempo para crescer. Você tem uma estrutura bem organizada, você tem ali uma análise de risco, você tem uma recuperação de crédito. Se isso tudo está bem organizado, bem definido, acaba sobrando tempo para você conseguir crescer a sua empresa, identificar onde estão os gargalos da sua operação, poder melhorar e tornar a sua empresa muito maior, muito mais profissional, tanto para você quanto aos olhos do seu cliente também. Porque o crediário, ele é um motor para o crescimento, mas ele é preciso ter organização e uma gestão bem estruturada. Como é o seu crediário hoje?